Bom dia, família. Bom dia, Deus abençoe. Desculpa o atraso. Tava esperando meu neto sair para a escola para usar o quarto de Davi. Deus abençoe, Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Desculpe a demora. Que coisa boa. Estamos juntos para a live do mês de Elul. Tem tantas coisas maravilhosas desse mês que eu estava querendo muito, muito compartilhar. Estou aqui no quarto de Davi. Davi emprestou o quarto para a gente fazer a live. Davi é apaixonado por leões, gente. Olha aí o quadro do leão de Davi. Olha aqui, ó. Isso aqui minha mãe deu a ele, ó. Leão. Davi é apaixonado por leão. E eu tô aqui em Campinas. Esse é o mês do meu aniversário. Eu nasci no mês de Elul. E o presente que Fofinho me deu foi a gente vir passar 4 dias aqui em Campinas. E depois a gente vai seguir para fazer um curso em São Paulo. Então, a gente veio para 2 coisas essa viagem. Como era meu aniversário, que é só final do mês, tá, gente? Então eu pedi a ele para ter esse tempo. Então a gente teve esse tempo com as crianças ontem, levamos num parque, temos um tempo maravilhoso com os netos. E hoje eles foram para a escola, de tarde a gente vai ter mais um tempo com eles, amanhã. E segunda-feira a gente tá seguindo para fazer um curso em São Paulo, segunda e terça. Então é essa a minha viagem. Foi uma viagem meio assim de supetão, meio rápida. Apareceu o curso, o convite para o curso. Deus abriu as portas de a gente ter sido abençoado, presenteado com esse curso que é bem importante. E eu disse, meu Deus, eu ir para São Paulo e não ir para Campinas. Então, Fofinho, me dá de presente, eu quero ter esse tempo. Então a gente tá aqui com Tawane e Jonatas, né? Hoje a gente vai ver a nova Farol, gente. Vai ter a nova Farol aqui em Campinas. Eles já estão chamando a antiga Farol de Farozinha, porque agora vai ter uma nova Farol aqui em Campinas. Então, se você estiver aqui por perto, se você for daqui dessa região, vem conhecer a nova Farol. E a gente vai ver hoje a reforma da nova Farol. É um espaço muito grande, é o antigo jornal da cidade, uma região maravilhosa. Ontem a gente passou lá e o Fofinho estava dizendo, olha, até a parada de ônibus, tudo é bem pertinho, tem tudo pertinho. É muito legal. Então a gente hoje de manhã vai ver e eu vou postar aqui nos meus stories a nova Farol para vocês, a reforma. Vocês vão receber aí esse vídeo maravilhoso da nova Farol. Então, família, e a gente tá aqui com cheio de desafios, cheio de sonhos, muitos sonhos que a gente tá, os sonhos de Deus. E eu quero compartilhar com vocês esse mês que eu amo o mês de Elul. Está aqui, não é só porque eu nasci no mês de Elul não, tá, gente? É porque eu sou apaixonada, porque esse é um mês muito criativo, um mês cheio de nuances, e cheio de coisas, cheio de símbolos. E eu amo. Você sabe que quando Deus escreveu o livro de Apocalipse, Deus escreveu e Ele queria que tivesse símbolos, né? O livro de Apocalipse e Revelação é cheio de símbolos, cheio de coisas. Então, é muito importante quando a gente entra no mês que ele tem significados, não é? A Bíblia diz que Deus encobriu as coisas para a gente descobrir. Isso é a glória dos reis. Que Deus ama encobrir coisas para a gente descobrir. Então, Deus brinca com a gente. A gente sempre olha Deus como alguém juiz, carrancudo, né? Mas Deus, ele tem tantas coisas maravilhosas no caráter de Deus que a gente precisa descobrir. Não é verdade? Eu me lembro que eu comecei a descobrir do romantismo de Deus. Deus é muito romântico. Deus é muito romântico. Se a gente olhar a história da criação, é puro romantismo. A história da criação de Adão e Eva, o encontro de Adão e Eva. Gente, a gente já viu o encontro de Isaac. O encontro de Isaac e Rebeca é muito romântico. Isaac tinha perdido a sua mãe. A Rebeca vem de longe, montada num camelo, e ela desce. E ele olha para ela. Essas coisas assim. E aí a gente vai ler o livro de Cantares. E quando a gente lê o livro de Cantares, aí a gente diz, meu Deus do céu, Deus verdadeiramente, ele quer que a gente seja romântico. Ele quer que a gente se deleite na presença dele.
E uma das coisas do Romantismo de Deus, que está em Cantares 6, tem tudo a ver com o mês que a gente entrou. A gente entrou ontem nesse mês. Essa live é fresquinha, porque a gente entrou ontem na viração do dia, a gente entrou no mês de Elu. Então ontem não foi nossa despedida do mês de Ave, não é? Que eles choraram, não é? Porque mês de Ave foi todas as destruições do templo. Então preste atenção, a gente sai do mês de Tamuz, que Tamuz é o mês que eles fizeram o bezerro de ouro, tá? Aí depois a gente entra no mês de Ave, que é um mês que eles entraram na terra prometida e não acreditaram na promessa, né? Hebreus 4:1 diz, eles não misturaram fé com a promessa. Então o mês de Ave é o período que os espias foram reprovados, ficaram em Cades Barneia. Vocês têm que cobrar Fofinho. Fofinho tem uma palavra sobre Cades Barneia poderosa. Ele deu no nosso circuito da Europa do ano passado. E é uma palavra muito forte, muito poderosa. Falar nisso, eu quero avisar para as minhas irmãs que sempre acompanham essa live, sempre estão juntos com o nosso circuito da Europa. Vai ser em novembro. Então a gente vai viver um tempo bem profético na Europa em novembro. A gente vai visitar várias igrejas. Então procure a igreja que for perto, você que está na Europa, que sempre nos acompanha, que é do Discipulado de Nações da Europa, que as pastoras da família Meon cuida, a família Meon cuida das mulheres da Europa no discipulado. Então, você que está aí na Europa, a gente vai passar na Alemanha, a gente vai para Itália, a gente vai para Portugal, a gente vai para França, a gente vai estar com o pastor Leandro lá na França. Ele está inaugurando um espaço novo lá em Lyon, uma igreja linda. Gente, quando eu dou aula de história da igreja, Lyon entra nessas aulas. É um lugar muito chave. E o pastor Leandro está com um novo espaço que vai ser inaugurado em novembro, e a gente vai estar no dia da inauguração. Então, estou muito animada com a viagem à Europa. Vamos conhecer um lugar novo. Nós vamos estar com a irmã que tem um grupo de cuidar de mulheres lá na ilha de Malta. E ela nos convidou. Então, a gente abriu a agenda, né? Porque eles nos convidaram, nos abençoaram para a gente entrar na Europa, não é? A gente vai estar com a pastora Fátima lá em Düsseldorf, na família 61. A gente vai em Duren, a gente vai e dizem, o pastor Edmar, um homem de Deus, abençoado. A gente vai estar com ele também. Então a gente vai estar fazendo um circuito Europa. Então vocês que estão aí na Europa, minhas filhas lindas, abençoadas, irmãs, a gente vai estar junto em novembro. Então já veja as suas datas aí, que a gente vai estar embarcando dia 10 de novembro, se Deus permitir. E a gente fica até o final do mês na Europa. Tá? A gente tentaram levar a gente para Inglaterra, não sei se a gente vai conseguir, tinha 2 igrejas pra gente ir, mas a gente não tá conseguindo que dê na agenda. Mas a gente vai fazer o possível para estar com todo mundo que nos convidou, que nos abençoou, e a gente quer muito, porque a gente tá na mesa com o pessoal, é muito importante. A gente ter esse tempo com os líderes e cuidar das igrejas é o nosso chamado, essa coisa muito forte dentro da gente. Mas eu quero, depois de avisos dados, eu quero chamar você para você mergulhar no mês de Elu. Se você não mergulhou ainda, você vai mergulhar agora, no mês maravilhoso. Primeiro, o nome Elu. Eu gosto muito disso, porque o nome Elu tem 4 letras, né? Elu. E esse nome, depois de sair de 2 meses difícil, Tamuz e Ave, o pessoal enfiou o pé na jaca, fez bezerro de ouro, depois o pessoal enfiou o pé na jaca, não entrou na terra prometida, os 10 espias deram para trás, e aí Deus dá um mês pra gente reconectar, Deus dá um mês pra gente voltar a ter intimidade com Ele, e nada mais que o mês Elu, as 4 letras, elas são acrônimos. Os acrônimos, eles são símbolos, eles apontam. Você sabe que cada mês hebraico é representado por uma letra. E essa letra tem peso numérico. Lembre-se, Deus trabalha muito com números, né? 3 dias da morte de Jesus, 40 dias de Elias. Deus está sempre trabalhando conosco em números. Então, os meses judaicos, eles têm números, eles são representados por números. Então, a gente está no 12º mês do calendário eclesiástico e no 6º mês do calendário civil, que é Elu.
é o último mês de preparação para Tisrei, que é o último mês do ano. Então, para o mês, meados de setembro, nós estamos entrando no ano 5784. Nós estamos no ano 5783, estamos no último mês do ano 5783, porque nós vamos entrar no ano 5784. Então, nós estamos na preparação de dar adeus ao ano civil. E esse é muito importante, porque toda vez que começa e termina calendários, a gente está começando e terminando coisas. Sabe o problema de muitas pessoas? Que elas não saem e não entram nas novas estações. Elas não conseguem começar e terminar coisas. Tudo na nossa vida começa e termina. Por exemplo, a gente cria filhos, filhos casam. Então, você encerra um período daquela mãe que cuida, que faz a vitamina, que leva na escola. Períodos encerram, períodos começam. Mas começa uma nova fase. Depois que os filhos casam, você se torna avó. Então, você encerra meio que aquela estação de mãe que cuida, que tá olhando tudo, para começar uma nova estação de vó. A gente complica, porque a gente não sabe começar e terminar. Eu vejo pessoas que ficaram presas em algum ciclo da vida dela. Tipo, o casamento terminou. Você não encerrou o ciclo do casamento. Você ficou preso naquele casamento. Você ficou preso naquela história. Ficou preso na dor. Ficou preso na traição. Ficou preso no que aconteceu. Sabe, tem coisas que vão além da gente. Tem coisas que a própria história em volta de nós, não é você. Não é você que escolheu isso, mas aconteceu e você precisa lidar com esse fim. Você precisa lidar com os fins da sua vida, com os fins dos ciclos. Então ontem acabou o mês de Ave, acabou uma estação. Olha, o que você fez e o que você não conseguiu fazer, entregue a Deus. Sabe, o que você conseguiu fazer, agradeça pelo que você conseguiu, mas pare de se culpar, pare de puxar pra você. Tem coisas realmente que vão acontecer, uma pessoa morre. E aí você fica preso na dor daquela morte. Tem um período de luto, claro. Tem, a Bíblia fala do período de luto, fala do período sacerdotal de luto, fala do período... Mas depois de um ano, gente, não é normal você ficar naquela dor, naquela... Sabe, a transição tem que acontecer, o consolo tem que acontecer. Até porque o Espírito Santo, ele é o Paracletos, ele é o Consolador. Então, a gente precisa aprender, sabe? A terminar e começar coisas. A gente precisa aprender que coisas terminam e coisas começam. E você precisa aprender a lidar com isso, porque senão você vai ter sempre ficado preso em alguma estação. Preso de quando saiu da casa dos seus pais, preso quando seu pai morreu, preso quando seu marido morreu, preso quando houve o divórcio, preso quando a empresa faliu. Coisas vão acontecer. E nem sempre foi você que causou. Não foi você que causou, a vida causou, pessoas causaram. E o que é que você pode fazer a respeito disso? Você precisa aprender a lidar com os seus fins e seus novos começos. Todo fim tem um novo começo. Todo fim na nossa vida tem um novo começo embutido. Mas se você não processar o seu fim, você não processa o seu novo começo. Por pessoas que não estão processando bem o seu fim, elas estão aprisionadas e não podem ter um novo começo. Então Elu é um mês que fala sobre eu encerrar aquele meu tempo de bezerro de ouro, o tempo de não ter entrado na terra prometida, sabe, de ter ficado preso em Cades Barneia, sabe. Depois a gente vê que Josué entra, mas Josué processou bem. Veja bem, Josué e Caleb, tem uma coisa interessante, Josué e Caleb, eles viram quando os homens, eles não entraram na terra, eles viram que os homens não processaram bem a nova estação e perderam a porta que Deus abriu. Mas eles não ficaram presos no erro dos homens. Eles processaram tão bem que eles voltam, vivem aquele período e depois eles voltam e conquistam a terra. O que mostra na natureza de Josué e Caleb, que eles tinham a natureza de saber lidar com situações adversas e não ficar presos em coisas que deram errado. Josué e Caleb foram criados no deserto. Josué e Caleb viveram todas as experiências negativas no deserto. O bezerro de ouro, Cades Barneia, mas eles não se prenderam a isso. Depois eles foram e conquistaram a terra. Eles foram para a mesma fronteira onde deu errado, a mesma fronteira onde houve dificuldade, a mesma fronteira onde houve a vergonha, mas ali mesmo eles venceram. Sabe, Deus às vezes nos traz várias vezes para o mesmo lugar, para a mesma circunferência. Deus às vezes nos traz para o mesmo painel,
para que a gente tenha uma porta nova e a gente processe e entre onde a gente não conseguiu entrar na vez anterior. Às vezes você vê as mesmas coisas se reconfigurando. Meu Deus, isso já aconteceu comigo. Meu Deus, de novo isso está passando comigo. Meu Deus, eu estou passando por isso de novo. Você já parou para pensar que uma reconfiguração de Deus na sua vida, de um mesmo cenário, é um chamado de Deus para você avançar? Para você dessa vez acertar, para você dessa vez vencer. Então, Deus vai colocar às vezes o mesmo cenário, gente. Não é uma tentativa de dizer a mesma prova de novo. Eu estou passando por isso de novo. Não. Deus está te dando o mesmo cenário porque Ele está te chamando agora para vencer. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. Eles venceram. Eles olharam o mesmo cenário e eles venceram no lugar da derrota. Então, Elu, é esse mês que eu vou parar, sabe? Eu vou ficar mais, vou ter uma introspecção para eu reavaliar os meus meses anteriores. Na verdade, o Elu é o mês que você reavalia todo o seu ano. Elu é o mês que você vai olhar para toda a sua história desse ano, tudo que você começou a viver. Então é um mês maravilhoso para você dar uma olhada na sua vida e você dar uma repaginada. Sabe a repaginada? Então, Elu fala de intimidade. A primeira coisa de Elu é intimidade. O que é intimidade? Elu fala sobre as 4 letras que são acrônimos do nome Elu. Tá? O acrônimo do nome Elu são as iniciais que está lá em Cantares de Salomão. Eu comecei essa live dizendo que Deus é romântico. Então, é o acrônimo de Cantares 6:3, que diz: sou do meu amado e meu amado é meu. As letras de Elu é acrônimo desse dizer, desse versículo, né? Que é Anila Edodi Vedodi Li, que em hebraico é Anila Edodi Vedodi Li. É o acrônimo Elu. Então já é um tempo que assim, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sou, então eu caminho para ser do meu amado. Eu corro para ter essa intimidade. Eu vou para ter essa intimidade. Eu procuro ter essa intimidade. Não é? Então você tá aí, eu tô vendo, gente, manda live para alguns que eu me atrasei, peço perdão. Então manda pra quem não conhece esse mês. Sabe qual é o problema da gente? A gente tá tão preso no calendário gregoriano que a gente não consegue entender o calendário bíblico. E a gente perde muitas bênçãos por isso. A gente perde muitas coisas que Deus preparou pra gente porque a gente não tá no relógio dele. Sabe? A gente não entra no relógio dele. E por a gente não entrar no relógio de Deus, a gente perde. Porque Deus não vai mandar o relógio dele pro do Papa. Deus tem um relógio e tem um mês para cada coisa. E ele estabelece, gente, a volta de Jesus vai ser no calendário dele, não vai ser no calendário gregoriano. Então, é importante você conhecer sobre as coisas do calendário. É importante você conhecer, porque na medida que você conhece, é a medida que você também desfruta, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento da verdade. Então a gente falou sobre a gente não encerrar estações, a gente falou sobre os processos da gente repetir as mesmas coisas, porque a gente não entende que Deus está nos dando uma repetição para a gente acertar, né? A gente erra por não encerrar as estações e não dar boas-vindas à nova estação, como a gente está dando boas-vindas hoje a Elu, esse mês maravilhoso que Deus preparou, né? Então a primeira coisa desse mês fala da intimidade, que é o acrônimo, né? Eu sou do meu amado é meu, Anila Edodi Vedodi Li. As pessoas, a gente tem um anel, eu tenho um anel, né? Esse anel aqui tem exatamente isso escrito em hebraico, tá? Eu ando com essa aliança, porque antes de ter uma aliança com meu marido, eu tenho uma aliança com Deus, né? Isso me deixa a minha mente focada quem eu tenho aliança. Isaías 54 diz que ele é o marido da que não tem marido. Então, antes de eu ter um marido, eu fui casada com o meu marido Jesus. Eu sou do noivo. Então, eu sou dele e ele é meu. Então, a gente leva esse lugar de intimidade. Então, a primeira coisa de Elu é você buscar intimidade. Você ter intimidade com ele. Esse mês começa hoje para você. Começou ontem às 18 horas. Mas começa para você dando uma direção para sua mente, uma direção para o seu coração. Sou do meu amado é meu. Elu. Você nunca mais vai esquecer isso, porque Elu é o acrônimo de Cantares 6:3. Segunda coisa do mês de Elu, ele é chamado do mês de arrependimento, o mês do perdão. Ele é chamado do tempo da misericórdia. Por isso que em Elu toca-se o shofar todas as manhãs. Você que tem um shofar,
E se não tem, vamos comprar um conosco em fevereiro de 2024, que a gente vai fazer Israel e Grécia. Aliás, Grécia, né? A gente vai visitar a igreja de Coríntio, a gente vai visitar algumas igrejas maravilhosas, né? De Atos, as igrejas que Paulo fundou. A gente vai visitar, se Deus quiser, a ilha de Patmos, onde João escreveu o livro de Apocalipse. Então a gente vai em fevereiro de 2024. Então se você não tem chofar, vamos comprar um lá em loco. Vamos pisar na terra do livro. Vamos pisar na terra dos milagres. Vamos pisar na terra da prosperidade. Prosperem os que te amam, ó Israel. Toda pessoa que ama Israel é próspera. Toda pessoa não é próspera de riqueza, gente. Ela é próspera de tudo. Porque a prosperidade de Deus não é dinheiro. A prosperidade de Deus engloba todo homem, espírito, alma e corpo. Tudo nele vai bem. Sabe como aquela mulher, a mulher que teve o filho, que o profeta fez um milagre, quando perguntou como você está, ela, tudo vai bem. Então é isso. Andar com o Senhor na terra dele, tudo vai bem. Então, o segundo passo é o perdão. É um tempo de introspecção para você ter um lugar de arrependimento. Então, a gente chama muito esse mês, não é, de Techuvá. Eu não tenho uma tradução muito bem, mas diz assim, eu aprendi uma coisa, que quando você não está falando a sua língua, você pode ter erros na forma de dicção. Existe o perdão por você não dominar uma outra língua. Então, eu não domino o hebraico, mas o Techuvá é algo que diz sobre... a raiz do hebraico é shub, que quer dizer uma palavra pesada, que significa resposta, volta. Você volta ao lugar. Reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. As veredas antigas. Então, é um tempo de perdão. E toca o shofar toda manhã. Por que toca o shofar? Toda manhã, só no mês de Elul, toca o shofar toda manhã. Eu preciso entender isso. Por que eu vou tocar o shofar toda manhã no mês de Elul? Duas coisas acontecem. E você vai entender agora. Deixa eu botar aqui. Eles tocam o shofar toda manhã. Por quê? Porque quando toca o shofar, Deus sai do trono de julgamento e vem para o trono de misericórdia. Por que a gente toca o shofar na igreja? Primeiro porque o shofar nas ruas, nas praças, né? Toca o shofar em todo canto. Por que a gente faz isso? Por quê? Porque o shofar, ele não é só um símbolo de Deus, ele é um instrumento de guerra, de misericórdia e de adoração, tá? Então, quando ele está na guerra, ele chama o povo para o ajuntamento. Então, quando Deus, Joel diz, tocai a trombeta em Sião, era ajuntamento, era ajuntamento. Em Josué 10, tocai a trombeta para guerra, para destruir os inimigos, ajuntamento para guerra. Então a gente vê que o shofar soou para ajuntamento e o shofar soou para tanto em Josué para guerra, quanto em Joel para assembleia solene, para ajuntamento. Então esse shofar soa, mas em Elu ele soa todo dia. Porque ele está soando todo dia o shofar em Elu. Por quê? Vou dizer a você. Porque quando o shofar soa, Deus entende que a terra está clamando misericórdia. Então, lembra que eu disse a vocês que Elu sou do meu amado é meu, intimidade, mas que Elu também é arrependimento, que é Techuvá, que é dar uma volta, voltar, que é veredas antigas, que é arrependimento. Então, é o povo dizendo a Deus que está arrependido de ter feito bezerro de ouro e de não ter entrado na terra da promessa. Veja que coisa poderosa. Veja que realinhamento para dizer a Deus, dá tempo ainda, me deixe entrar na promessa. Gente, por isso que eu amo Elu. Gente, eu sou apaixonada por Elu, por isso. É uma oportunidade. Por isso que é importante a gente conhecer os fundamentos, gente. A gente tem faculdade online de história da igreja. A gente dá tudo isso na faculdade, porque a gente precisa entender. Porque se a gente entende o fundamento, por que era feito isso? Por que Deus mandou tocar shofar? Por que Deus mandou fazer assim? Por que Deus mandou ir para aquele lugar? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso com Josué? Por que Deus fez isso com Débora? É por isso que a gente tem que ir para Israel, por isso que a gente tem que mergulhar. Porque traz revelação para os nossos dias, sabe? Traz. Ele não revogou. Ele não revogou. Ele cumpriu, Jesus. Então a gente pega, mas não tem mais circuncisão. Você tá aí falando de coisa judaica. Meu amor, deixa eu dizer uma coisa a você.
A circuncisão não é mais literal, mas ela continua acontecendo. A circuncisão de agora é mais profunda. Porque antes era uma circuncisão que sarava em 7 dias no órgão sexual do homem. Agora Deus nos pede circuncisão de coração. Deus não parou de apontar para a mesma coisa. A coisa mudou, mas o princípio é o mesmo. Os tempos mudaram, mas os princípios são os mesmos. A gente pega no Novo Testamento Paulo circuncidando Timóteo. Foi para salvação? Não foi. Gente, foi literal ali. Ele circuncidou mesmo. Mas não foi para salvação. Que ele circuncidava os homens para eles pertencerem à tribo de Abraão. Para eles pertencerem a uma linhagem. Depois, Paulo circuncida Timóteo. E a gente diz, por que isso? Ele estava apontando para quê? Ele não estava apontando para salvação. Ele estava apontando para filiação. Paulo estava dizendo, Timóteo é meu filho. Então, em pleno Novo Testamento, quando Paulo está tendo uma briga com Pedro em Atos 15, né? Diz aí, para disso, Pedro, para de tentar ajudar a isar o povo, deixa o povo comer pão com mortadela, fica na tua. Mas o mesmo Paulo vai lá e circuncida Timóteo. Por isso que eu quero trazer fundamento, gente, pra gente entender, porque o meu povo perece porque a gente desconhece o Antigo Testamento, tudo com a Bíblia cotó, só lê Novo Testamento, não entende o princípio, gente, não entende. É a mesma coisa que pegar a sua história e dizer, olha, quando eu casei pra cá. Mentira, sua história não é quando você casou pra cá. Você pode ter ganhado o nome do seu marido, né? Você agora se chama pelo nome do seu marido, seus documentos mudam. Uma mulher quando casa, né? Uma mulher mais ou menos como deveria ser antes. Quando casa, a gente vai, muda os documentos, eu tenho que mudar a identidade, CPF, passaporte. Hoje eu tô com um copo de Davi. Do dinossauro T-Rex. Então, a gente muda tudo. Por quê? Porque casou, então os documentos mudam, a casa muda, as suas roupas de cama, de mesa e banho muda. Não mudou, não? Você começou a usar roupa de cama nova, sua cama deixou de ser de solteiro, passou a ser de casal. Você mudou seus documentos, identidade, CPF, passaporte, plano de saúde. Você mudou a casa que você mora, mudou a toalha que você se enxuga. Mas você morreu aquela pessoa que você era. Se quiser saber alguma coisa de você, você for pro médico, o médico vai perguntar o quê? Seu pai já infartou, sua mãe tem pressão alta, tem alguém com diabetes na sua família? A origem. Então a gente precisa ter origem. E a sua origem, o entendimento, a plataforma, o fundamento está no Antigo Testamento. Então eles tocam o chofar toda manhã. Por quê? Porque eles estão clamando para Deus sair do trono de julgamento e entrar no de misericórdia pelos erros do passado. Então você nunca fez um bezerro de ouro, não? Você nunca idolatrou seu trabalho, não? Você nunca idolatrou uma pessoa, não? Você nunca botou todas as suas fichas, apostou tudo num lugar, em vez de apostar em Deus? Você nunca fez isso? Você nunca disse que a coisa era boa, que era santa, que era maravilhosa, e depois você se decepcionou? Pronto. Então você precisa ter esse mês para dar meia volta. Você nunca desistiu de uma promessa de Deus, voltou porque teve medo, não. Você estava num lugar, Deus prometeu e você simplesmente fugiu, correu, desistiu. Então é para você o mês de Elu, meu amor. É para você esse mês. Então eles leem o Salmo 27 todos os dias, tá? Salmo 27 que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem ficarei com medo? Quando os perversos e até meus inimigos e adversários vieram para mim comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. E depois você lê o Salmo 27, porque é um salmo de devoção, um salmo de arrependimento, um salmo de introspecção. Então é um salmo de concerto com Deus. Então todos os dias eles tocam o chofar e leem o Salmo 27. Então é um salmo de entrega. Por quê? Porque é um tempo da gente pedir perdão. O perdão, o que é o perdão? Eu dou perdão e eu recebo perdão em Elu. Lembre-se, é a preparação para a entrada do ano novo. Ninguém entra numa estação nova todo chambucado, todo arrebentado, todo cheio de dívida, todo cheio de coisa errada. É um tempo de fazer conserto. Tá tocando chofar, tá dizendo a quem você pertence, tá fazendo uma aliança com Deus. E o perdão, gente, você perdoa por você mesmo. Eu não vou entrar agora no assunto de perdão, porque a live não é sobre perdão, tá? Vocês podem até depois botar na live qual é a live que vocês gostariam de escutar. O que é que você gostaria que eu falasse aqui, que eu falo. Não tem problema nenhum. Eu tô com muita vontade de falar do Yom Kippur mesmo, porque a gente tá... Daqui a alguns dias a gente vai ter o Yom Kippur
Kippur, que é o dia do perdão, e eu tô querendo falar da guerra dos 6 dias de Israel, porque vai ter um filme sobre a guerra dos 6 dias. Eu tô com muita vontade de fazer uma live sobre isso. Mas aí vocês dizem que vocês querem a live, que eu faço, não tem problema não. Depois que minha live for postada, você vai lá no meu Instagram e diz, eu gostaria de ver uma live sobre tal assunto, ok? Então, você perdoa, não é porque você entendeu que a pessoa quis fazer, ou você está entendendo que a pessoa não queria errar. Não, você perdoa sem entender nada. Você perdoa por um mandamento. Você não perdoa porque compreendeu, ou porque a pessoa veio lhe pedir perdão, ou porque você... Não, o perdão não tem nada a ver com a sua personalidade e nem com a personalidade da pessoa. O perdão tem a ver com o mandamento. Então eu não espero a pessoa mudar para eu perdoar. Eu não espero a coisa melhorar. Eu perdoo, porque perdão é meu relacionamento com Deus. Perdão não é meu relacionamento com meu irmão. Perdão é meu relacionamento com Deus. Quando você não perdoa seu irmão, você está com problema com o seu relacionamento com Deus. Então entenda isso, o perdão nada tem a ver. Ah, porque eu não gosto do jeito que essa pessoa é. Ela vai morrer assim. Ela pode morrer desse jeito que ela é. O perdão é sobre você e Deus. Perdoe por você. Perdoe por você. Para você não romper seu relacionamento com Deus. Tá? É um mês que a gente precisa voltar a ter comunhão maior com Deus. Porque é a preparação do Rosh Hashanah, que é o ano novo. Então, e a gente antes de entrar no Rosh Hashanah vai ter o dia do perdão. Mas em Elu eu já estou tocando o shofar, pedindo que Deus saia do julgamento para o trono de misericórdia. Como é que eu quero que Deus saia do trono de julgamento de misericórdia na minha vida e eu não quero dar misericórdia para o meu irmão? Então é por isso que Deus entrega muitos para os verdugos atormentadores. Porque o homem foi perdoado pelo rei, né? Tá lá em Mateus e Lucas, e ele não perdoou. O que é que aconteceu? Deus liberou os verdugos atormentadores. O que são verdugos atormentadores? Um tempo de aflição na sua vida. E se Jesus voltar nesse período, você vai para o lago de fogo e de enxofre. Olha aí. Vai alcançar a sua salvação, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então, o rei deu esse decreto para o homem e disse, lance ele agora para os verdugos atormentadores, porque mesmo tendo perdoado a grande dívida dele, ele não perdoou. O que é que Deus está dizendo? Ele foi lançado para os verdugos, e nós seremos lançados para o tormento eterno, se na volta de Jesus você tiver retido o perdão de alguém. Então não brinca não. Mês de Elu, o shofar tá tocando, Deus sai do trono de julgamento, vai pro de misericórdia. Então seja perdoado, mas perdoe também. É um tempo de você pedir que Deus tenha misericórdia dos seus erros do mês de Tammuz e de Ave, mas é um tempo de você fazer uma techuvá, que é uma volta inteira, que é uma metanoia, não é? É um lugar onde você vai para as veredas antigas e faz conserto na sua vida para entrar nas promessas do ano novo. Sabe qual é o problema de pessoas que não entendem o mês de Elu e não celebram corretamente os meses? Estão muito preocupados em ir para a igreja, vestir uma roupa, celebrar tabernáculos como religiosidade, gente. Igual vai para a procissão com andor. Aí, me perdoe, tu faz tudo isso. Tá doido para ir para uma festa na igreja, mas não teve uma observância profética do mês. Não observou o mês. E por não ter observado o mês, você pode até fazer uma festa na sua igreja para ser, mas não teve entendimento espiritual. E aí você não entra na promessa do ano novo. Cada ano tem suas promessas. Cada ano tem decretos e promessas. Por isso que Deus botou 2 montes, o Monte Ebal e o Gerezim. Por quê? Num monte havia bênçãos e no outro havia maldição. Por isso que Deus fala de 2 portas, a porta larga e a porta estreita. Na porta larga é a porta da maldição. A porta estreita é a porta da bênção. Ele fala de 2 caminhos. Ele fala de ovelhas e de bodes. No Antigo Testamento ele botou 2 montes e disse ao povo que num monte era maldição, no outro monte era bênção. Por quê? Porque cada ano, deixa eu te dar uma chave espiritual para a tua vida agora, tá? Cada ano tem bênçãos e maldições para acontecer. Do seu comportamento, da sua entrega, do seu lugar de Elu, do seu lugar de sou do meu amado e meu amado é meu, né? Ani, ledodi, vedodi, li. Deus pode cancelar a maldição que tem sobre a sua vida. Pode se arrepender. Deus não se arrependeu do mal que estava para fazer. Quantas vezes você vai ler isso na Bíblia? Que Deus se arrependeu, teve misericórdia do povo e poupou o povo. Lembra do rei Ezequias que ia morrer? Que o profeta Isaías deu o decreto e ele se arrependeu. E a Bíblia diz
que Deus se arrependeu. Não vai dar tempo de eu te dar o versículo agora. Mas o rei Ezequias estava vivendo uma vida que não agradou a Deus. E Deus disse assim, vou julgar Ezequias e Ezequias vai descer. Ezequias vai morrer. O profeta foi e avisou o rei Ezequias que ele ia morrer. Aí o profeta entra, porque aí entra o profeta, gente. Aí que a gente precisa de profeta. E olha, o profeta não ficaram no Antigo Testamento. Efésios 4:11, Deus deu apóstolos e profetas, evangelistas, mestres e pastores, para a edificação do corpo de Cristo, para a preparação dos santos para a obra do ministério. Amém? A Bíblia diz, lá em Coríntios 12, que a gente deve buscar os melhores dons. Não tem problema você procurar melhores dons, isso não é vaidade. Você deve procurar. E o melhor deles é a profecia. Então, existe profecia, existe profeta, o ofício de profeta. Existe pessoas que estão no culto, na adoração, no louvor, adorando, que estão no ambiente, e ela é usada em profecia. Então, ali houve um movimento de profecia na igreja. Então, a pessoa que está no louvor está liberando profecias, a pessoa foi tomada, aí é unção que a pessoa recebeu e está liberando profecias. Existe o manto profético, que é o ofício do profeta, que não morreu. E a gente desconhece. E o meu povo parece que ele falta conhecimento da verdade. Por acaso Deus fará alguma coisa sem revelar os seus profetas, seus escolhidos? Sabe por que tem poucas pessoas com discernimento profético hoje? Qual são profetas? Porque tem custo. O profeta sente o que Deus quer fazer. O profeta sente o coração de Deus. O profeta chora. Minha live passada eu chorei para me acabar. E teve neguinho aí. Ai, o que você tinha? Você tá triste? Uma só pessoa ligou pra mim. Você tá triste, é comigo. Cara, você não entende nada do profético. Eu tava chorando por causa do coração de Deus. O coração de Deus tá em mim. Se eu tiver com problema emocional, eu vou resolver. Eu vou resolver no meu quarto. Eu não vou fazer terapia não, porque Deus cura no meu quarto. Vou lá, desço, Deus fala comigo, Deus ministra meu coração. Choro no ombro das minhas pastoras, pastoras que oram por mim, que intercedem por mim, que estão junto, que estão ali, sabe? Tô junto, não vou não. Sabe por quê, gente? Porque muita gente tá matando a unção profética, a unção de evangelista. Por quê? Porque vai tomar remédio, não entende o que Deus tá falando. Não tô dizendo que é todos os casos pra você deixar tomar remédio. Mas tem coisas que não é terapia, é você buscar em Deus. É Deus querendo falar alguma coisa com você. E a gente não pode sentir um mal-estar, que a gente já quer. Eu tô triste, faz uma semana que eu tô triste, faz um mês que eu tô triste. Poxa, pergunta primeiro a Deus se Deus não tá compartilhando o coração dele com você. Pergunta se Deus não está te dando um peso de intercessão. A gente está tão voltado para o psicológico que a gente deixou de buscar o espiritual. Porque na Bíblia, Deus dá tristeza ao homem. Na Bíblia, Deus deixa o homem sentir o peso do seu coração. Deus permitiu que Ezequiel perdesse sua mulher, que ele queria ensinar algo ao povo. Disse, de tarde morreu minha mulher e de manhã eu fiz como Deus me mandou. Oséias casou com a prostituta para sentir o coração de Deus, porque Deus disse assim, Oséias, eu quero que você sinta o que é lidar com a noiva prostituta. Então você vai casar com uma mulher que não vai te ser fiel. Então quantas vezes a gente tem perdido as coisas de Deus, porque a gente não quer sentir o coração de Deus. Então o profético, gente, existe, e Deus derrama uma unção de profecias, ou Deus derrama um ofício de profeta. Vai ver que você está numa unção de profecias ou no ofício de profeta. Às vezes Deus está compartilhando o coração dele com você, e você está pedindo a um homem que estudou por livros escritos por homens, para decifrar a tua alma, quando você tem um espírito que te guia, que é o espírito do Deus vivo, que o Espírito Santo habita em você. E eu vou ter momentos que eu vou chorar por Deus, chorar pelo que Deus está chorando. Eu tenho chorado pelas crianças abusadas, eu tenho chorado pelas meninas do Marco Zero, lá do nosso projeto do portal, onde várias crianças, meninas são abusadas, onde moram em situações de risco, mulheres sofrendo, gente. Ali, aquela sala com 250 pessoas, sabe? O projeto Eclésia na família. Então eu tenho chorado por isso. E eu não quero dar meu coração para chorar pelas coisas que Deus está chorando. Eu quero logo que resolva, me dê um remédio, me dê uma terapia, e eu compro uma bolsa amarela e eu fique resolvida. Cara, a gente precisa acordar. Que as coisas não se definem por livros escritos em faculdade de homens. A medicina precisa servir a Deus. A engenharia precisa servir a Deus. Todas as ciências servem a Deus. Então, primeiro, se eu tenho alguma coisa na minha vida errado, quem vai resolver é o espiritual. Eu vou para a Bíblia. Eu vou para homens e mulheres de Deus, que meditam na palavra de dia e de noite e que vão decifrar o que eu estou passando, cara.
Tá chorando o mês, vai pra Deus. Deus tá querendo te usar em algo. Sabe? Entrou numa crise de depressão. Primeiro pergunta se não é Deus te chamando para impartir o coração dele com você. Deus está querendo confiar o coração dele. Então essa única pessoa que me procurou, na verdade ela tem pisado um pouco na... Sabe? E aí ela me procura. Por quê? Porque é algo dela. Não, comigo, meu coração é do Senhor e eu vou chorar. Eu vou chorar o choro de Deus aqui na terra. Porque ele está procurando gente que chore o choro dele. Ele está procurando gente que seja os braços dele, a perna dele. Quem vai chorar pelos perdidos? Somos nós. Somos nós, porque alguém aqui na terra tem que ter as coisas do céu. As pessoas aqui da terra precisam trazer a realidade do céu. Então, se Deus está chorando pela terra, ele vai procurar intercessores que vão chorar, que vão se colocar no lugar da dor do outro. Entende isso? Que Elu é um lugar de introspecção, é um lugar que você vai lá dentro para você fazer concerto para o seu novo ano. Então o Salmo 27 é uma entrega, é uma devoção. Tocar o chofar é sair do lugar de você estar de juízo e Deus vir com misericórdia na sua vida. É um tempo de arrependimento, é um tempo de decretos. A tradição é Deus transforma a maldição em bênção. Deus disse para Ezequias, ok, Isaías, diz a Ezequias que eu vou dar mais 15 anos a ele. Por que houve esse acréscimo? Por que Deus interviu no relógio? Por que Deus interviu no relógio? Porque o homem chorou e pediu a Deus, Deus, não me tire da terra agora. Eu quero ficar mais aqui. Então, esse é um tempo que há uma porta aberta e a bênção e maldição. A Bíblia diz, eis que eu ponho diante de ti a vida ou a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, isso é muito de Elu. É um tempo que tem coisas que vai acontecer na sua vida esse ano que vai entrar. E que se você se arrepender, Deus vai reverter a sentença e te dar a bênção. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Que tem atitudes tuas que estão chamando um tempo de julgamento de Deus para você, para sua casa, e aí você entra nesse lugar de intercessão, entra nesse lugar de clamor. Gente, isso aconteceu em Atos também, não aconteceu só com o rei Ezequias, acontece em Atos, de Deus vir e transformar algo, um destino. Ele transformou o destino da mulher samaritana, porque ela quis, ela tinha 5 maridos, e o que tinha não era dela. Quer dizer, essa mulher, no ano que entrar, ela ia ter o 6º marido. E aí, Jesus interviu no destino dela. E a mulher que tinha 6 maridos, 5, ia ter o 6º. A Bíblia diz que ela entrou naquela cidade de Samaria. E a cidade creu por causa daquela mulher. Então, ou havia uma porta para a mulher de maldição. Havia uma porta para a mulher de coisas que iam dar errado. Havia uma porta para a mulher de julgamento. Porque, olha, antes do arrependimento é julgamento. O arrependimento, ele anula o julgamento. Por quê? Porque nós nos distanciamos de Deus e o pecado entra. Então a gente vê em tempos onde haverá o julgamento. Mas o julgamento pode trazer para nós arrependimento. E depois do arrependimento, o próximo passo é a intimidade com Deus de volta. É você voltar a ter intimidade com Deus. O mês de Elu é o mês que você volta a ter intimidade com Deus. E o decreto de morte que estava estabelecido vai ser transformado em decreto de vida. Entendeu? Por isso que nós temos alguns dias para nos preparar antes que os decretos sejam promulgados. Elu são os dias que Deus nos dá para nos preparar para que os decretos de morte não sejam promulgados. Elu são dias que Deus nos dá para que os decretos de morte não sejam promulgados. Nem sobre você, nem sobre a sua casa. Você é o intercessor da sua casa. Você é o intercessor da sua igreja. Não é? Você é o intercessor. Eu já vi igreja fechar. Eu já vi ministério acabar. Porque não houve um intercessor para se arrepender. Eu já vi uma unção de um lugar que era linda, maravilhosa, esvanecer. Porque não houve um intercessor para tocar um chofar, para sair, Deus sair do trono de julgamento e entrar no de misericórdia. Você ter arrependimento e a intimidade ser restaurada. Amém? Então, a letra Yud, que é todo mês hebraico tem uma letra. A letra desse mês é Yud, fala da mão. Veja que poderoso. Eu botei alguns versículos aqui sobre a mão de Deus, sobre esse mês. A letra de Elu é Yud. A menor letra é um ponto. Na verdade, é um traço
alfabeto hebraico. Ela é um traço, é a menor letra do alfabeto hebraico. Mas ela tem um poder enorme, porque ela representa a mão de Deus. E aí diz, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. Quando o Senhor estender sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. Essa é uma palavra muito forte para esse mês. Quem busca socorro no Egito, vai cair o Egito e aquele que foi ajudado. Você que está comendo o Egito, cuidado, porque os cavalos deles são carne. E quando Deus estender sua mão, vai cair o Egito e quem come do Egito. Em quem tem práticas do Egito. Em quem tem mentalidade do Egito. Então a mão de Deus, quando estende, ela traz julgamento. Êxodo 3:20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, e que farei no meio deles, e depois eu vos deixarei ir. O mês de Elu é um mês de decisões. Deus estende a mão, julga o Egito e livra seu povo. O mês de Elu fala da mão de Deus estendida. O mês de Elu é a mão de Deus estendida sobre o seu povo, para prosperar o que está com o coração reto e para julgar o que anda nos maus caminhos. Então, o mês de Elu é um mês de preparação, tipo assim, um prêmio. É um prêmio para quem é honesto. É um prêmio para quem é leal. É um prêmio para quem anda em aliança. É um prêmio. Né? É muito poderoso isso. É muito poderoso isso. Porque ele é o mês do aprofundamento, prestação de contas espiritual. É o mês do inventário espiritual. Não é? Muita gente diz que anda com a gente, papapá. E assim, a gente como casa apostólica, a gente abraça todo mundo, mas a gente não vai ter aliança com todo mundo. Porque tem pessoas que a gente abraça e elas mostram que querem plataforma, não querem fundamento. Não dá para ter aliança em plataforma. A aliança é aquilo que se faz no altar. Você vê, você tem uma aliança com o seu marido, não é? Você casou e Deus diz que tem um altar nesse casamento, de leito, sem mácula, santo. Por quê? Porque você fez uma aliança de casamento com Deus e o homem. Aí ele fala de altar. Sacrifício vai para onde? Para o altar. A gente, como um apostólico, como uma casa apostólica, a restauração do ministério apostólico desses últimos dias, porque a igreja começa apostólica em Atos, e ela vai terminar apostólica em Atos, lá em Jerusalém, porque passou 1900 anos, não tinha mais Israel, não tinha mais Jerusalém, não tinha mais a igreja de Jerusalém, porque Israel só voltou em 1948. Faz a conta aí. 67 depois de Cristo, 67 depois de Cristo, né? Em 33 nasce a igreja em Jerusalém. Quando Jesus ressuscita, nasce a igreja lá no cenáculo. Em 69, 70, Jerusalém desaparece, né? A igreja tinha 33 anos. Desaparece a igreja de Jerusalém, porque Jerusalém foi destruído. O povo foi expatriado. Só voltou a ter Jerusalém em 1948. Esses anos todos não teve Jerusalém nem teve igreja. Nós vamos encerrar com Jerusalém e com a igreja apostólica em Jerusalém. A subida dos santos. Então, quando a gente está restaurando o ministério apostólico, muita gente chega. Mas muita gente quer plataforma. Não quer altar. Só que a gente só faz aliança em altar, não faz aliança em plataforma. Plataforma você tem conexão. Então eu tenho conexão com muita gente, mas que não anda debaixo de cobertura espiritual com a gente. Entende isso? E o que você faz com essas situações? Eu vou ter umas conversas sérias e deixo com Deus. E deixo com Deus. Porque não dá pra você dar cobertura, não, você não dá cobertura para a igreja, você dá cobertura para pessoas. Cobertura para a igreja não existe, igreja se dá fundamento, mas pessoas você dá cobertura. E tem pessoas que querem andar com você, mas elas não querem ir para o altar, elas querem a sua plataforma. Só que não existe plataforma se não existir altar, porque no altar se faz aliança. Entende agora? Porque algumas pessoas a gente não vai continuar andando junto. Entende agora? Porque algumas pessoas você abraça, mas depois você deixa aí, porque não são pessoas de aliança, são pessoas de plataforma. E Deus está chamando a casa apostólica para uma aliança de altar. Porque plataforma você faz e você não cuida bem da sua casa. Você não está preocupada como está seus filhos, como está seu marido, como está seu casamento, sabe? E altar não. Altar é a resposta de como está a sua casa. O meu altar é a resposta de como está meu marido, meus filhos, meus netos. É por isso que eu tenho que ter um altar, porque ele é a resposta de como está a minha linhagem, a minha família. A plataforma, você só se preocupa de ter seguidores,
poder, ser conhecido e recurso financeiro. E foi por isso que John Hus morreu pela igreja. Foi por isso que John Hus estava restaurando. Foi por isso que Paulo confrontou e disse: vocês estão pregando um outro evangelho. Por quê? Porque eles estavam pregando o evangelho, que era o evangelho de ser conhecido, de plataforma, de ter recursos financeiros, de ter respostas. Não é que é proibido ter isso. O problema é quando a motivação é isso. Porque quando você busca a plataforma, você fundou sua casa na areia. Quando você busca altar, a casa está na rocha. E a casa na rocha, os vendas vai e vem, não derruba. E a plataforma não. A plataforma é em busca do que aquilo pode dar. É uma resposta do que aquilo vai te dar. Não é a resposta daquilo que você é. A plataforma é a resposta do que podem te dar. E não é do que você é. O altar é o que você é. O altar é você já passou pelo altar. Você já é sacrifício de altar. Então a gente precisa entender isso nesse tempo. A gente precisa saber como vamos nos movimentar. Mesmo você sendo pastor, profeta, você tem que estar ligado a alguém. Você tem que estar ligado à igreja. Você tem que estar ligado ao corpo de Cristo. Você não é corpo solto. Ninguém vê uma perna sozinha andando por aí. Jesus tem um cabeça e o corpo funciona como ministério. Então quem está dizendo que é alguma coisa e não está ligado ao ministério, na verdade não é nada. Você precisa esse tempo, gente. Está ligado. Eu sei que tem muito culto online hoje. Eu cuido de pessoas online. Porque tem pessoas que estão em alguns lugares que não tem igreja. E nós estamos cuidando. Eu sei disso. Elas estão conectadas. E às vezes estão mais conectadas do que quem está dentro da igreja. Mas eu quero te dizer que você precisa estar conectado ao corpo para funcionar como o corpo de Cristo. Então esse é um mês poderosíssimo. Onde nós vamos viver o agir da mão de Deus. É a última palavra sobre o mês de Elu. É exatamente Iud, que significa a mão. E Isaías 23:11 diz: e ele estendeu sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã para que se destruísse. Então é um mês que Deus estende a sua mão a favor do seu povo. É um mês onde você vai fazer os concertos com Deus. É um tempo onde vai ter intimidade. Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu volto para a intimidade. É um tempo de perdão. Perdoe e seja perdoado. Salmo 27. Toque o chofar. Deus saindo do trono de juízo para o trono de misericórdia. Lembre do que ele fez pelo rei Ezequias. É um tempo de misericórdia estendida. Você estende essa misericórdia para outros. Você anda com outros. Que é a preparação para entrar no Rosh Hashanah, que é o novo ano. Não é? Arrependimento é voltar para o que Deus chamou você, voltar para o princípio, estender, ver Deus estendendo sobre você a bênção em vez da maldição. Eis que eu ponho dentro de ti a vida ou a morte, escolhe pois a vida. Então esse é o mês de você escolher a vida. Esse é o mês de os decretos de morte que estavam estabelecidos para terem trazidos para você no novo ano serem anulados. Porque o mês de Elu será um mês de conserto na sua vida. Um mês de introspecção na sua vida. Ele estende a sua mão direita. Deus estende o seu braço sobre ti. Não é? E ele te dá paz. Então é um tempo muito poderoso. É um tempo de muito favor e de muita graça de Deus sobre a sua vida. Então eu oro em nome de Jesus, para que o Elu seja estabelecido na sua vida. Eu oro em nome de Jesus, que haja um arrependimento, introspecção, misericórdia, perdão, e que haja um lugar onde você vai começar um novo tempo com o Senhor. Onde você vai começar um novo lugar com o Senhor. Eu oro para que você se prepare para um novo ano de uma forma intensa e sobrenatural de intimidade com Deus. Eu oro para que o calendário de Deus seja estabelecido sobre você e a sua casa. Eu oro em nome de Jesus, que os decretos de morte sejam anulados e os decretos de vida sejam estabelecidos. Eu oro para que cada dia você tenha um tempo de Elu com Deus, um tempo de intimidade, um tempo de ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que o Senhor te abençoe. Que seja o melhor Elu da tua história. Que seja um tempo onde você possa viver isso com toda a sua casa. Eu oro para que você experimente isso com a sua família e a sua casa. Eu oro para que você se conecte. Eu oro para que você viva altar e não plataforma. Eu oro porque Paulo disse: eu estou sendo derramado como libação no altar. Eu oro para que quando você terminar a sua vida, você tenha derramado tudo, como Paulo derramou. Que você tenha aprendido a sair de estações e entrar em novas estações. Eu oro para que você aprenda a abraçar e deixar de abraçar.
Eu oro para que você saiba que há um tempo determinado para todas as coisas e que o tempo de Deus te abençoar chegou. Eu oro para que você possa ter um tempo de techuvá, onde você realinhe os lugares onde você não honrou a Deus e você volte para eles. A Bíblia diz que Moisés não pôde entrar na terra prometida porque Moisés não dignificou Deus diante da congregação. Eu oro para que você dignifique Deus em tudo que você faz. Eu oro que a terra prometida seja uma realidade dos próximos 30 dias para você. Você entre na promessa que Deus fez desde o ventre da sua mãe. Eu oro para que tudo que Deus prometeu desde o ventre da sua mãe venha sobre a sua vida. Eu oro que da mesma forma que Deus olhou para o rei Ezequias, teve misericórdia dele e acrescentou 15 anos a ele. Eu oro para que Deus acrescente dias, anos, bênçãos, filhos, prosperidade, lugares, alianças na sua vida. Que você viva tudo. E que se havia um decreto de morte sobre você, hoje, nessa manhã, eu oro para que haja um lugar de arrependimento. Para que você anule os decretos e as sentenças que o inimigo preparou contra você. Que o inimigo preparou. Deus preparou o nosso destino, mas Satanás também preparou os decretos dele. E eu oro para que você entre nos decretos e na provisão do Altíssimo. Que você nessa terra, que mana leite e mel, você entre no descanso do teu novo ano. Em nome de Jesus. Deus abençoe, família. Coloca lá, quando eu postar a live, se você deseja o que você quer ouvir na próxima live. Beijo, família. Deus abençoe. Se essa live te abençoou, envia para alguém. O Elu chegou. Nós estamos verdadeiramente vivendo o primeiro dia de Elu. Aproveite e lê o Salmo 27 agora, onde você estiver. Ou se você estiver no trabalho, vai lá no banheiro e lê o Salmo 27. Pega um lugarzinho assim, 3 minutinhos você lê o Salmo 27 e faça essa oração. Depois que você fizer o Salmo 27, é como se o chofar tocasse dentro de você. Faça a oração e entregue o seu mês de Elu. Onde você estiver agora, faça a oração entregando o seu mês, dizendo que você vai exercer misericórdia, que você vai liberar perdão e ser perdoado nesse mês, que você será o seu mês de intimidade com Deus. Cantares 6:3. Deus abençoe, família. Encerrando aqui.